Agora nós vamos para o estudo adicional e agora nós vamos ver o que é que o Espírito de Profecia diz sobre o que nós estudamos essa semana. Essa semana nós vimos aí sobre as 10 pragas e agora nós vamos ver o que é que Deus revelou a Ellen White sobre todo aquele contexto, sobre toda aquela situação, o que é que se passava na mente do faraó para ele ser tão duro, para ele ser tão rebelde, o que é que a gente pode aprender a partir dos erros dele. Então olha só, foi permitido que seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganasse em relação à influência degradante da idolatria. Então, era para eles, todas aquelas pragas ali tinham o propósito de imprimir na mente daquelas pessoas que a idolatria não levava a lugar nenhum. E isso é uma tentação muito forte no mundo antigo das pessoas correrem para a idolatria. Vocês veem que 40 dias longe de Moisés já foi suficiente para eles construírem um bezerro de ouro, para o povo construir um bezerro de ouro e adorar aquilo ali como sendo Deus que tirou eles do Egito. A busca pelas pessoas por algo tangível, por algo visual, por algo que eles pudessem apalpar e chamar aquilo de Deus, é algo que vem até os dias de hoje. Pessoas que não são guiadas pela fé, que não querem acreditar em algo que não podem ver, elas projetam em outras coisas a sua idolatria. Elas querem que aquilo seja o Deus delas. Seja um filho, tem gente que idolatra um filho, tem gente que idolatra uma esposa, tem gente que idolatra um chefe, tem gente que idolatra um amigo, tem gente que idolatra até cachorro. Então, aquele mandamento, os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus não estão ali por acaso. É porque nós temos a facilidade de deixar adorar aquilo que nós não podemos ver, que é Deus, e colocar a nossa fixação, colocar a nossa idolatria em coisas visíveis. Então, por isso que era uma tentação forte naquela época para eles construírem um Deus de ouro, Deus de bronze, Deus de pau. E hoje também é uma tentação forte nós projetarmos a nossa adoração em coisas ou outras pessoas. Então, aquelas pragas, vocês viram aí durante a semana, que nós falamos aí a exaustão do quanto os deuses do Egito foram humilhados pelo Deus de Israel. Cada praga, 2 ou 3 ou 4 deuses eram humilhados. A praga do rio, a praga da terra, a praga do ar. Cada setor da natureza tinha deuses ligados a elas. E a cada praga Deus ia humilhando 5, 4, 10 deuses de uma vez. Para mostrar para eles que o Senhor dos Exércitos é quem manda nesse mundo e nesse universo. Amém. Satanás ele tem um poder temporário, mas é Deus quem controla tudo, no final das contas. Então, em sua maneira de lidar com o faraó, o Senhor manifestou seu ódio à idolatria e sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei, como o pastor já explicou, como nós já vimos essa semana. Todo mundo aqui já está com isso na mente. Não foi Deus que endureceu diretamente, só para ter o prazer de destruir o Egito com as pragas, não. Por causa da própria decisão dele, então tudo que vinha de Deus só fazia endurecer, porque ele não se abria o coração para aceitar. Então todo o ato de amor, de misericórdia, toda a palavra de Deus, todas as pragas que Deus mandava, ao invés de fazer ele se converter, só fazia endurecer mais. Entendeu? Então foi uma decisão do coração dele. Então cada manifestação do poder divino rejeitada por ele tornava-o mais resoluto em sua rebeldia. As sementes de rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram a sua colheita. Então, sobre isso, existe isso aqui é no Patriarcas e Profetas. Eu também quero destacar um outro parágrafo, sem ser esse que está aqui no estudo adicional, um outro trecho que começa assim: como se desenvolve a teimosia no coração de uma pessoa. Deus nos fala por meio dos seus servos para nos advertir contra o pecado. Então Deus manda a revelação da Bíblia, Deus manda alguém para nos alertar. Então Deus sempre nos alerta, Deus sempre chama a nossa atenção quando nós estamos errados. Se uma pessoa se nega a corrigir os próprios erros, o poder divino não impede os resultados dos seus atos. Tais pessoas estão endurecendo o coração contra a influência do Espírito Santo. Então, se Deus me alerta e eu decido continuar no meu erro, o que ele vai fazer? Ele não vai obrigar eu a obedecer. Ele não vai obrigar nenhum de nós a obedecer. Ele não vai fazer isso.
É contra a lei dele. E se ele fizesse isso, Satanás teria razão. Ah, ele não está querendo obedecer, você está forçando, rapaz. Então Satanás teria esse argumento para acusar Deus. Ah, você tá fazendo o meu trabalho. Eu que tento as pessoas, eu que forço as pessoas. Ou pelo menos eu tento forçar. O Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da conversa, do diálogo. Ele só está querendo fazer com que a pessoa obedeça à força. Então esse é o argumento de Satanás. Por isso que o grande conflito é uma coisa bem delicada. É uma coisa assim, é uma... Tem uma... Tá caindo... Acho que é só no seu, Claudinete, se eu não me engano. Então, aquele que cede à tentação uma vez, cederá facilmente a segunda vez. Se você cede uma tentação, se você cai em uma tentação e não se arrepende, aquilo é só uma brechinha de nada para abrir para mais outras. Todo mundo aqui já ouviu a clássica história do prego na parede que Satanás deixou na casa do cara. Tinha um prego lá que Satanás ia colocando ali carnes podres. Ele colocava uma, depois colocava outra, depois colocava outra. Até que a casa ficou infestada pelo mau cheiro, pela caatinga. Mas já não tinha mais como voltar atrás porque aquele era o espaço que o dono da casa tinha deixado para Satanás. Com aquele prego... Quer dizer alguma coisa? Não, né? Então, aquele prego ali era a área de atuação de Satanás naquela casa. Então, se você cede uma vez, Satanás entra com aquela tentação, depois entra com outra, até corromper todo o seu sistema, até corromper todo o seu ser. Sempre que volta a cometer o mesmo pecado, seu poder de resistência diminui. Os olhos ficam cegados e a convicção vai se extinguindo. Da primeira vez que você errou, você sentiu o coração palpitar, a sua cabeça começou a doer, você sentiu um peso na consciência por estar fazendo aquilo, você sabia que aquilo era errado, mas na segunda vez, seu corpo vai começando a ficar anestesiado, você não sente mais aquilo, sua consciência não apita mais. E a voz que você ouvia clara no primeiro dia que você errou, agora essa voz vai ficando cada vez mais baixa, cada vez mais fraca. Então, até chegar um dia em que você não sente nada, até chegar um dia que você não ouve mais nada, e aí você fica completamente entregue aos seus desejos. Deus não opera milagres para impedir as consequências dos erros de ninguém. Deus perdoa todos nós. Enquanto nós temos vida, enquanto a voz do Espírito Santo não é calada, nós somos perdoados. Deus perdoa, Deus apaga, Deus esquece as transgressões, joga no fundo do mar. Deles ele não se lembra mais. Agora as consequências a gente sofre. Deus perdoou Davi. Deus perdoou Davi. Com certeza, Davi foi limpo, Davi foi transformado. Só que Davi colheu as consequências. O filho do adultério morreu. O filho mais velho abusou da irmã. O filho do meio matou o irmão mais velho. O filho do meio quis se tornar o rei no lugar dele. O general dele matou esse filho do meio. Muito tempo depois, outro filho dele quis tomar o trono, morreu também. Enfim, a vida de Davi foi uma desgraça, foi complicada. A vida familiar dele foi uma ruína por causa daquele erro dele, que foi perdoado, mas as consequências ainda vieram. Nós vivemos num mundo assim, porque é o que diz em Gálatas 6,7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Dessa maneira, multidões ouvem com a mais fria indiferença as verdades que anteriormente faziam vibrar o seu coração. Semearam a negligência e a resistência à verdade, e é isso o que colhem. Então, por que às vezes a gente fala, prega, e a igreja não diz um amém? A igreja fica numa morta, olhando para você assim, contando as horas para acabar o culto? Por que às vezes não existe fervor, não existe reação nenhuma? Talvez porque aquela mensagem que fale contra aquilo que elas acariciam no seu coração, elas já não sentem mais nada, não tem mais empolgação nenhuma com aquilo que elas estão ouvindo. Não sentem mais entusiasmo com aquela mensagem, nem desejo de se arrepender. Por isso ficam apáticas. O sermão fica aquela coisa bem morta, porque elas semearam a negligência e a resistência à verdade no seu coração. Eu não quero receber mais nada que faça mudar a minha vida.
eu estou feliz do jeito que eu estou e eu não quero mudar mais. Então não tem como o Espírito Santo trabalhar, não tem como mensagem nenhuma tocar. Você pode ouvir 1000 sermões da sua vida, pode passar 30 anos na igreja e escutar sermões de todos os tipos, sermões fervorosos, sermões pesados, sermões duros, que a pessoa não está disposta a mudar, não sente mais nada. A única coisa que ela faz é apenas avaliar se o sermão foi bom na vista dela ou não. Ah, esse pregador foi fraco, esse pregador foi forte. Deus não chamou você para ser crítico, avaliador de sermões. Deus chamou você para aprender com a sua palavra e decidir mudar. Então, olha só. Algumas pessoas acalmam a consciência culpada dizendo para si mesmas: posso mudar meu jeito errado de agir quando eu quiser. Ah, estou pecando aqui, mas quando eu quiser, eu paro. É que nem aquelas pessoas que dizem assim: não, eu bebo, eu fumo, mas no dia que eu quiser parar, eu vou parar. Pecado, amigos, é uma coisa que você alimenta. Quanto mais você coloca para dentro de você coisas que alimentam o pecado, coisas que estimulam você a pecar, menos força você vai ter para sair dessa areia movediça. Se você está enchendo de baldes de areia, como é que você vai sair dessa areia movediça? Não tem como. Pensam que depois de deixarem as influências do grande rebelde, ou seja, as influências de Satanás, elas conseguirão mudar de líder quando estiverem cercadas pelo perigo. Estou aqui pecando, mas quando eu sentir que vai dar ruim para mim, eu paro. Acontece que isso não se faz tão facilmente. Uma vida de satisfação pecaminosa deformou de tal maneira seu caráter que não tem mais condições de receber a imagem de Jesus. Se nenhuma luz tivesse brilhado em seu caminho, a misericórdia teria agido em seu favor. Mas após a luz ter sido retirada por tanto tempo, Mas após a luz ter sido rejeitada por tanto tempo, ela será retirada. Então, misericórdia, irmãos. Que essa realidade não se aplique ao seu coração, não se aplique à sua vida. Então, Deus deu todas as chances ao faraó. Deus deu 10 chances para ele se converter. Nas 3 primeiras pragas, era inofensivo. Eram 3 primeiras pragas assim que não faziam mal a ninguém. Quer dizer, faziam mal, mas não chegavam a prejudicar a saúde, não chegavam a matar ninguém. E era nessas 3 primeiras que ele poderia ter voltado ainda e não teria problema nenhum. Aí logo as outras 3 já tiveram algumas doenças, alguns animais já começaram a morrer. E as últimas 4 últimas pragas já envolveram a morte de animais e envolveram a morte de pessoas. Quão longe você vai sofrer, quão longe você vai querendo resistir ao poder de Deus? Quantas consequências terríveis você vai continuar deixando que venham na sua vida até você perceber que esse não é o caminho que Deus quer para você, não é a vida que Deus quer para você? O quão dura é a vida de uma pessoa que acha que pode viver por conta própria sem Deus dirigindo ela? Quanto ela vai sofrer, o quanto ela vai se lascar? E como nós sempre dizemos, todo mundo sofre, quem serve a Deus e quem não serve. Só que quem serve a Deus, o sofrimento é menos, é mais suave, porque você divide o jugo com Jesus. Mas sem Deus, não tem como. Você se leva a canga, você leva o fardo sozinho. E assim, amigos, nós não podemos deixar espaço para o pecado e nem dar margem para Satanás corroer e destruir a nossa vida. Então, olha só, que nós possamos meditar nessa lição, possamos meditar nessa mensagem, possamos aprender com o erro do faraó e, só para deixar claro, o faraó nunca se arrependeu. Várias vezes ele disse: olha, eu sou pecador, eu reconheço que eu pequei, tira essa praga de mim. Quando você fica triste pelas consequências do seu erro, isso é arrependimento ou não? O que é o arrependimento? É ficar triste pelo meu erro ou pelas consequências do meu erro? Coloca aí no chat. Poxa, eu colocar os pedidos, mas eu quero que coloque também isso aí. Arrependimento é sentir tristeza pelo meu erro ou sentir tristeza pelas consequências dele? Exatamente. Eles colocou, é pelo seu erro.
enquanto você sentir que você está ficando triste pelas consequências do seu erro, isso não é arrependimento, isso é remorso. Por quê? Porque quando você sente tristeza apenas pelas consequências, é como se dizendo assim, errei, mas da próxima vez eu vou ter cuidado para ninguém perceber, da próxima vez eu vou ter cuidado para isso não vir a público. Isso é remorso. Se tiver a chance de você fazer de novo, com mais cuidado dessa vez, você vai fazer. Remorso é isso. Judas teria traído Jesus quantas vezes ele pudesse, porque ele nunca se arrependeu. Mas Pedro só negou Jesus aquela vez, ele nunca mais ia negar. Está entendendo a diferença? Judas negaria a vida toda se fosse preciso. Judas trairia a vida toda se fosse preciso. Mas Pedro só negaria aquela vez, porque ele se arrependeu, porque ele sentiu tristeza pelo seu erro. Judas sentiu tristeza pelas consequências do seu erro. Por quê? Porque ele traiu Jesus para ver se em algum momento Jesus ia se soltar, ia se libertar para liderar o povo contra os romanos. Mas como Jesus não fazia isso, a cada hora que passava Jesus ia sendo espancado, ia sendo açoitado, ia sendo humilhado, não acontecia nada. Aí ele ficou triste por isso, porque a sua traição não deu resultado do que ele queria. Então por isso que ele se enforcou. Então avalie a sua mente, avalie o seu coração. Se você está pecando de forma consciente, tome cuidado com isso e volte para Jesus agora mesmo. Reconheça que você está vivendo uma vida de rebeldia, de negligência. Peça para Ele quebrantar o seu coração, para abrandar o seu coração e que você possa pedir a Deus de novo. Deus, me quebra de novo, me refaça, me faça voltar a ser pó, para deixar o Senhor me recriar novamente. Um dia eu era nada, um dia eu era só um monte de areia. O Senhor me formou, fez um boneco, fez todos ali os elementos, os organismos, soprou em mim o Espírito e eu passei a viver pela primeira vez. Agora eu quero que o Senhor me quebre de novo, me faça ser pó, me triture e agora me remonte novamente do jeito que o Senhor quer. Peça isso a Deus hoje. E agora nós vamos orar e pedir a Deus que o arrependimento, os frutos do verdadeiro arrependimento sejam visíveis em nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que nós vimos aqui. Essa semana, cada dia foi especial, cada dia foi cheio de informações, cheio de curiosidades sobre as pragas, sobre os deuses que foram afetados. Mas nós queremos, Senhor, que o essencial dessa lição fique no nosso coração. Hoje nós estamos ouvindo a Tua voz. Hoje nós ouvimos a Tua voz. Portanto, Senhor, que o nosso coração não fique endurecido. Amolece a nossa mente, amolece nosso coração, clareia nossas decisões, assuma o leme da nossa vida, dirige nossa vida por nós, Senhor, e nos ajuda, Senhor, sempre que Teu Espírito chamar, nós possamos dizer, eis-me aqui. Amém. Abençoa agora o estudo do livro, nos prepara para o sábado, que todo mundo aqui, Senhor, possa ir amanhã para esse congresso de mordomia, que cada um aqui, Senhor, possa ir com o coração aberto para colocar em prática as orientações de Tua palavra, que ninguém aqui seja duro, que ninguém aqui seja negligente, para que cada um aqui, Senhor, possa ser usado pelo Senhor quando o Senhor quiser. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.